E olha só, Brasília está movimentada hoje também em torno de iniciativas ali cerimoniais do governo federal, onde o próprio presidente Lula faz um discurso em torno da data, ali já nessa altura do campeonato de alguns anos, aí em torno do 8 de janeiro, a invasão ali da Praça dos Três Poderes e toda a quebradeira que se sucedeu naquele dia, e o governo federal promovendo o que eles denominam como um ato de defesa da democracia. Temos imagens aí, minha diretora Helena, por favor? Foi, inclusive, mais cedo e já estaremos projetando aqui na tela as imagens para a gente entender quem é que estava presente, a repercussão também, o simbolismo em torno desse evento. Enquanto a gente, agora sim, temos as imagens, a gente nota o presidente Lula ainda portando o seu chapéu Panamá, que ficou ali, já virou um adereço dele aí, insubstituível desde a operação que ele fez no Sírio-Libanês para corrigir ali um princípio de uma intercorrência ali que ele teve no cérebro dele, também a própria primeira-dama Janja Lula da Silva, vice-presidente Alckmin. É ao vivo, inclusive, a imagem. Temos a deputada federal do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, que está falando. Vamos ouvi-la. Físicos, mas a própria Constituição. Mas é preciso nos desacomodarmos diante de momentos como aquele para dizer, para afirmarmos como poderes que nunca mais aceitaremos ditaduras. Hoje aqui, institucionalmente trazendo o abraço, o apreço do presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira, que por motivos familiares não pode estar conosco aqui. Trago também o compromisso institucional da Câmara dos Deputados, Casa da Democracia, casa onde Ulisses Guimarães sustentou e promulgou a Constituição em um Congresso Constituinte, onde ele próprio lembrou no seu pronunciamento histórico: a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. A frase compõe o discurso de Ulisses. E é com Ulisses e com a democracia que faço esse pronunciamento, que muito me honra, em nome de todos os parlamentares, todas que aqui se encontram, líder José Guimarães, todas as lideranças da Câmara dos Deputados, dizendo que a Câmara não vacilou em sustentar a defesa da democracia e que nós, no âmbito dos nossos poderes, que vivem sim sempre contradições pela pluralidade que os caracteriza no ambiente democrático, não podemos ser tolerantes com os intolerantes, não podemos homenagear o fascismo, o ódio político. Precisamos aprender com a história. E se estamos aqui, é porque entendemos que aqueles que tentam romper a democracia não devem ter de nossa parte a leniência, não podem ser esquecidos, porque o nosso objetivo primeiro é a Constituição, é a República, é a liberdade, é o povo brasileiro. Muito obrigada, estamos juntos e juntas pela democracia. Tem a palavra o presidente em exercício do Senado Federal, senador veneziano Vital do Rego. Enquanto temos as imagens aí sendo projetadas do evento diretamente de Brasília, reunindo alguns pesos pesados da política nacional, também membros do Judiciário, da mais alta Corte de Justiça do nosso país, ministro Alexandre de Moraes, ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, ladeados ali por Janja Lula da Silva, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente Geraldo Alckmin, segunda-dama Lu Alckmin e companhia, todo o ministeriado também do governo federal reunido, e a gente vê o senador veneziano aí tomando a palavra enquanto presidente em exercício do Senado Federal, e a ausência mais marcante, acho que por motivos pessoais, é do atual presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco de Minas Gerais. David de Tarso.
gente viu ainda há pouco, né, o presidente Lula com algumas peças que foram restauradas depois dos atos do dia 8 de janeiro, né, em relação aí a 2 anos que ocorreu todo esse episódio. E muitas dessas peças foram recuperadas pelo próprio governo federal, né, por meio de um restauro. Até o Bruno Pinheiro, nosso repórter lá em Brasília, mostrou como é que foi esse processo. Logo após os atos, eles separaram as peças, fizeram uma divisão e aos poucos foram recuperando. Alguns deles também, como o relógio que foi exibido há pouco, foi enviado para fora e sem custo algum para o governo brasileiro, para toda a nossa nação, esse relógio foi restaurado. Então, algumas peças, elas estão em exposição na maneira como ficaram depois dos atos de vandalismo, mas também muitas delas foram restauradas pelas pessoas que compõem ali aquela ala do governo, que são especialistas nesse quesito, né? É uma data aí que vive na infâmia da história recente brasileira. Claro que houve algum ponto ali que foi realmente rechaçado de A a Z, de ponta a ponta do espectro político e ideológico brasileiro. Ninguém ousou dizer que não houve uma depredação criminosa do patrimônio público brasileiro, muita gente categorizando de baderneiros e também, enfim, um vandalismo inaceitável. Acho que nesse ponto tem concordância plena, também não dá para negar o que foi visto, mas segue sendo ali motivo de grande debate político e ideológico, das motivações, do contexto, do aparato de segurança, enfim. Está aí o governo federal fazendo um movimento simbólico para cerrar a fileira junto a essa tese de defesa da democracia, os representantes da dita defesa da democracia. Jess Peixoto. Então, essa situação toda do 8 de janeiro, eu acho que ela trabalha um caso no Brasil de instituições que sofreram ataques e ainda são, em muitos momentos, criticadas, descontextualizadas. E uma coisa que me marca muito nesse caso em específico é o vandalismo, né? Quando a gente olha para o relógio mencionado aqui pelo David, é um relógio do Baltazar Mariol, é um relógio, é uma peça de arte, é uma obra, é um relógio do século XVII, que foi totalmente destruído, né? Que foi totalmente ali sofreu um dano, assim, que é um dano à nossa história, né? Eu sempre brinco, quando eu olho para esses atos que hoje tem de ecoterrorista pelo mundo, nos museus que atacam, tentam quebrar quadros, manchar quadros do Van Gogh, do Da Vinci, em vários lugares, eu sempre brinco que eles estão manchando a própria história, né? Porque a arte, esse tipo de aparato, essas peças, eles contam a história do Brasil, eles contam a história da nossa nação. E quando há um ataque ao bem público, seja de grupos de qualquer lado do espectro político, estão atacando a nossa história. Então, quando há depredação, quando há esse tipo de absurdo, é realmente algo que a gente deve combater. Porque, no final das contas, o relógio não era um mero relógio qualquer, era uma peça de arte que está ligada à nossa história, desde lá dos tempos de Dom João. Então, assim, essas coisas me entristecem muito. Eu acho que a gente tem que preservar a cultura, a história nacional e sempre cuidar dos nossos bens, sejam eles privados ou sejam eles públicos. E teve dinheiro também, recurso, né, Marinha? É importante a gente lembrar que até nessa reportagem que eu citei do Bruno Pinheiro de Brasília, foi falado quanto que gerou de prejuízo em relação às casas, né? Porque as sedes dos três poderes sofreram com essa depredação e já foram gastos algo em torno de 8 milhões de reais para que essas peças fossem recuperadas. Muitas delas ainda estão, como eu já disse, expostas da maneira como elas ficaram e algumas, então, foram restauradas. Ainda bem que conseguiu haver esse restauro, mas realmente, né, é uma depredação contra patrimônios públicos, ou seja, de todos nós, atos de vandalismo que devem sempre ser rechaçados por todos. Então, realmente, aquela atitude por parte de alguns que entraram ali e cometeram esses atos de vandalismo já foram, inclusive, penalizados, estão sendo punidos, mas em relação a essa situação, realmente, o presidente, né, reforçando essa tese de defesa da democracia. Ainda há pouco ele discursou, a nossa produção até passou para mim aqui, que ele falou bastante sobre essa questão de defesa da democracia, de que realmente a atividade, aquilo que o povo elegeu na urna, deve ser respeitado. Paulo, quero te ouvir também, porque você há de concordar, eu já te vi aqui algumas vezes dizendo que nesse quesito, nesse ponto de rechaçar sem titubear, que realmente é um caso assim grotesco de vandalismo,
de depredação do patrimônio público e para tanta gente que se reveste ali do manto de serem conservadores. E você conservar não é só conservar e manter tudo do que está, tudo do mesmo jeito, do jeito que está. Não é isso. É uma filosofia que prega você zelar por tudo que sobreviveu aos testes do tempo, a você honrar a memória de todo um país e a cultura que prevalece, que transcende aí tanto tempo. E esses símbolos encarnam isso, esses símbolos, esses artefatos, né? E isso foi algo lamentável, mas claro que tem muita dúvida sobre se as penas que foram aplicadas a quem cometeu esses atos foi excessiva, anistia sim ou não, e aí volta ao caldeirão do turbilhão, da tribal, dessa polarização brasileira que é a regra, né? Que não vai acabar tão cedo, na minha opinião, né? Eu acho que todo crime de dano, vandalismo, tem que ser punido de acordo com o Código Penal. Claro que ninguém, em sã consciência, vai concordar com o que foi feito, quebrar o patrimônio público, quebrar janelas, relógios, relíquias. Isso é crime, tem que ser punido, mas punido de acordo com o Código Penal. Crime de dano, de vandalismo, que é muito, mas muito diferente de um golpe de pessoas que entraram, que vandalizaram, que quebraram, que deve ser punida de acordo com o crime de dano, na minha opinião. Fica sempre esse ponto de contenção também, né, Dia? Se todos esses vândalos, depredadores de patrimônio público, se eles tinham de fato os meios, assim, à sua disposição para virarem a mesa de fato, para aplicarem um golpe de fato, ou se isso foi só um delírio coletivo com consequências trágicas, só que materiais e não institucionais. É essa a grande dúvida, né? É a tese central que cria o debate entre as duas visões distintas que tentam interpretar pelo menos o que aconteceu no famigerado 8 de janeiro. Não é por aí? Não, é por aí. Eu acho que quando a gente olha as imagens, quando nós vemos o que aconteceu naquele dia, é difícil imaginar que aquilo seria um golpe de Estado. Então, no final das contas, eu acho que a gente precisa sim, André, como você mencionou, separar aí as duas questões. Mas não deixa de ser uma situação muito sensível, desmerecer e atacar a história pública ou quebrar qualquer espaço público, né? Eu pude acompanhar há algum tempo algumas manifestações em Brasília no governo do Michel Temer. E nesse governo eu lembro perfeitamente de um dia que alguns vidros dos ministérios ali da esplanada estavam sendo alvejados, quebrados e destruídos. E isso também é um ataque às instituições, isso também é grave. Então eu acho que sempre que a gente olha para uma tentativa de dano ao patrimônio público, esse é uma tentativa de dano ao seu patrimônio, é a história compartilhada de todos os brasileiros. Mas olhar para aquele evento, para as imagens que se tem ali e ver ali naquele entorno que eles quase chegariam ao ponto de qualquer coisa referente a um golpe de Estado, eu acho um exercício um tanto quanto improvável. Mas é sempre bom lembrar que a gente deve respeitar as instituições e a democracia per si. É que muitas vezes acontece o efeito manada, as pessoas acabam entrando naquela situação e muitas vezes não se dão conta do que está acontecendo de fato. É isso. E aí quando se... torcida. Exatamente. Aí quando se dão conta, realmente estão ali e não conseguem mais sair, e aí acabam respondendo processo, né? Como a gente viu muitos casos acontecendo. Só pra gente relembrar, eu tava vendo o levantamento aqui que foi feito, né? Não sei antes, David, eu vou fazer um rápido break para todo mundo que está nos ouvindo, em respeito aqui do fluxo aqui da grade de programação da nossa PAN. Já voltamos para todo mundo nos ouvindo. Morning Show volta daqui a pouquinho. David Tasso, agora sim. Como eu disse, foram investidos mais de 8 milhões por parte do governo e 951 itens, ou eles foram furtados ou completamente quebrados. E como a gente está vendo nas imagens, né, para quem nos acompanha, realmente algumas dessas peças então foram recuperadas, foram restauradas e outras estão expostas da maneira como ficaram. Então esse evento em alusão aí aos atos do dia 8 de janeiro em defesa da democracia, Marinho. Paulo, sua expectativa olhando adiante, tem as imagens ali, são inconfundíveis, várias obras ali, peças devidamente restauradas e que, enfim, inegavelmente tem muita gente que se opõe ao atual governo, tem vários desafios colossais aí para 2025, várias bombas a serem desarticuladas, né? E no meio desses desafios já vai dando uma espécie de pontapé inicial. O próprio presidente Lula, na ligação que ele teve, me perdoa, com a vencedora do Globo de Ouro por melhor atriz, a Fernanda Torres, ele deixou muito claro o tom que ele vai adotar, mirando, já adubando o terreno para 2026, em termos de
contraposição de narrativas, né? Ele colocando de novo que a gente precisa ensinar às novas gerações o que é democracia, a prezar a democracia em contraposição ao golpismo fascista de extrema-direita. Colocando todo mundo que se opõe ao governo dele nesse mesmo balaio. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Mas é uma história que a gente já está cansado de ouvir. Uma coisa que o PP falou, inclusive, no famoso, agora já famoso post dele em collab com Gustavo Lima, que é pura verdade, é todo mundo ficar refém dos mesmos personagens, basicamente os mesmos personagens desde 1989, e não haver uma oxigenação dos quadros competitivos ao Planalto. Não é isso, Jess? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente usa determinado tipo de palavra. O fascismo foi um dos movimentos, se não o, conjuntamente com um movimento que foi a reprodução dele dentro da Alemanha, mais nojentos e abjetos da história da humanidade. Quando a gente colabora e a gente coloca o nosso adversário apenas no sentido da discordância como algo que caminha para isso, eu acho que é uma imagem, uma fala muito forte que tem dividido muito o Brasil. Eventos como esse, que trazem peças restauradas, que voltam à nossa lógica ali de itens que foram destruídos e que agora estão voltando ao olhar público, são importantes, mas não vamos nos enganar, eles têm pouca habilidade de mudança social. O brasileiro, no geral, muitas vezes não está ligado a qual peça de arte voltou e que, felizmente, voltou aos corredores do Congresso Nacional. Mas, assim, quando a gente olha para a construção política do Brasil, eu acho que a gente precisa também separar, né, os eventos. Separar o evento ali que aconteceu dentro do 8 de janeiro, ao filme que a Fernanda Torres acabou de ganhar o Oscar, que é o Ainda Estou Aqui. Então, assim, existe um fato histórico na nossa trajetória enquanto país, que é a ditadura militar, que tem, sim, que ser relembrado como algo objeto que nós não queremos vivenciar novamente. Mas a situação toda agora do momento que a gente vive, ainda bem, é muito, mas muito, mas muito diferente do que foi ali na ditadura que se iniciou em 64. Meus amigos, e o que mais me pega sempre é o pessoal que, por muitas vezes, acaba induzido ao erro nesse efeito de manada, acaba sendo ludibriado aí para entrar nesse erro criminoso, perigoso, trágico, que tem tanta gente pagando. Quantos relatos a gente não ouviu de gente que, em tese, era inocente, que acabou engolido por aquele vórtex de insanidade do dia 8 e está pagando pena até agora. Então, é importante a gente sempre perceber que tem uma diferença muito grande entre você falar que é um conservador só no gogó, só no discurso, mas na prática também uma tradição muito longa. Estamos de volta, inclusive, também para você nos ouvindo, a gente repercutindo aqui o ato promovido pelo governo federal, várias autoridades em Brasília, que eles intitularam como Em Defesa da Democracia, nesse 8 de janeiro, que é uma data, claro, que remonta ali à invasão da Praça dos Três Poderes, todo aquele episódio que trituraram o Supremo Tribunal Federal e companhia, que até hoje gera tanto e tanto debate e vai seguir gerando por décadas a fio. Não é isso, David? Eu falei sobre o efeito manada, né? Mas tem algumas decisões que foram acertadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como, por exemplo, a prisão de um morador de rua. Ele estava ali perto de um acampamento e depois acabou, por decisão do ministro do Supremo, né, com base na defesa dele também, o liberando porque ele era morador de rua. Então acabou participando, não ativamente desses atos, mas foi envolvido ali na situação. E aí a defesa conseguiu comprovar que se tratava de um morador de rua. Estou falando do Jefferson Figueiredo. Então, a gente vê esses episódios também acontecendo, né, e muitas pessoas recorrendo também na decisão desfavorável dessas prisões que ocorreram nos atos do dia 8 de janeiro. Isso que o David falou é muito importante quando a gente olha para um aparato dentro do sistema jurídico, que é a individualização da pena, né? Sim, a individualização dos casos ali. Né, constitucional. É um princípio constitucional que deve sempre ser respeitado e que faz parte do Estado democrático de direito. Meus Nem amigos. todo mundo que é de esquerda é petista. Pelo contrário. Nem todo mundo que é de esquerda é extremista. Nem todo mundo que é de direita é extremista bolsonarista. As pessoas confundem isso o tempo todo. Basta você falar que é de direita, extremista, fundamentalista e bolsonarista. Não é assim. As pessoas têm que saber separar. É isso, meus amigos. E, inclusive, temos aqui mais uma presença ilustre. Na medida que a gente vai esperando aqui, ministro Edson Fachin do STF ali com a palavra no ato. Aqui a gente vai estar aguardando, não sei se ainda nessa edição do Morning Show, o pronunciamento do próprio presidente Lula. Enquanto a gente fica nesse período de aguardando aqui, naturalmente, a gente já vai recepcionando o nosso amigo de fé e irmão camarada do Morning Show, o professor William Borghetti, neurocomunicador de mão cheia, entende tudo e mais um pouco sobre as grandes ansiedades e grandes questões que vêm afligindo aí a mente humana, principalmente dos mais jovens, nesse turbilhão que a gente vive. E
Vou tentar fazer aqui essa bola quadrada aqui que eu estou tendo que dominar, mas para também te recepcionar da forma mais suave possível, que é, afinal de contas, nesse contexto todo aqui, né, eu fico chocado também como as novas gerações, não é que elas não lembrem ou não tenham o mínimo de apreço às tradições e à história brasileira indo lá para o período imperial, não. Eu estou falando até do período ali, enfim, do início do século XX, não faz a menor ideia de quem são grandes figuras da nossa história. Como é que faz para... bate com a tua experiência também? Essa nova juventude tão fincada nessa loucura do dia a dia, nessa histeria de rede social, esquece o que aconteceu no passado? Zero apreço pelo passado? Primeiro, feliz 2025 Tamo junto, colegas, né? A gente primeira vez aqui, né, nesse ano. Cara, eu sempre digo assim que a história, a matéria história, né, na escola tal, se você conversa com os adolescentes, normalmente eles falam que a história é chata, porque a escola acaba transformando a história naquela coisa ali do livrinho e tal, aquela historinha que a gente sabe que é formada ali, né? Para ser passada na escola. Eu me lembro de uma passagem interessante. Uma vez eu fui para Paraty e tinha um livro sobre a história da Anne Frank. Um livro que ele era em quadrinhos, né? Então eu tenho uma enteada de 15 anos, ela chegou, viu ali a história em quadrinhos, colocou o livro debaixo do braço ali, começou a ler. E leu toda a história da Anne Frank, que está toda ligada aí, até que a Jess estava falando sobre a questão ali do nazismo, do fascismo e toda a história da Anne Frank. E aí ela no carro me perguntou por que teve nazismo. E aí eu vim contando para ela toda a história, vim de Paraty até São Paulo, 2 horas e pouco contando, e ela achou sensacional. Por quê? Porque ali ela viu o interesse, ela viu uma aplicação prática na vida do que tinha sido aquilo. Então eu vejo que falta também um pouco de deixar a história mais interessante, mais bem colocada, né? Se a gente tem hoje, se a gente mora num país que tem democracia, se a gente mora num mundo muito tranquilo, é porque alguém lá atrás fez alguma coisa. Então entender isso hoje é muito importante. Sem dúvida alguma, né? E o pessoal fica dizendo que é conservador, patriota, de direita, mas esquece que o conservadorismo é isso, né? É entender que as coisas que realmente valem a pena, que sobreviveram aos testes do tempo por tantos e tantos anos, é muito mais difícil você construir certas instituições do que você só destruir elas a partir dos caprichos pessoais e incendiários de quem só quer ver o mundo pegar fogo, como diria o Coringa do Heath Ledger, não é isso? Como alguém fala quando a gente ouve assim, né? Que antigamente era melhor e tal, a gente acaba caindo num viés de nostalgia, né? Sim, então, verdade. sempre que a gente... Assim, não há época no mundo mais confortável para se viver do que hoje. No mundo, na história da humanidade. Né? Eu me lembro, uma vez eu estava fazendo um estudo e a apendicite era chamada de doença dos 7 dias. Uma pessoa com apendicite, ela tinha que esperar 7 dias e morrer. Então, quando a gente cai naquele viés, antigamente era tudo bom, tal, mas aí a gente desconsidera a parte ruim, só pega a parte boa, a gente acaba caindo num viés de nostalgia complicada. O famoso que saudade do meu ex, né? Pois é. Serve até para ex-presidente que sai na sarjeta, sai no atoleiro, aprovação na casa de 30% para baixo. Só que geralmente a história pós-presidência é generosa e acaba reformando a imagem desses ex-representantes na cabeça do grande público. Acho que é da natureza humana, né, Jess? Eu acho que é da natureza humana, mas eu acho que está muito ligado a você ter uma população que conhece a sua própria história, que lê, que acompanha, que pensa por si mesmo. Então tem um conceito, eu sempre falo, do Sapere-Aude, que é lá do Kant, que é do Horácio, mas o Kant usa o que é o iluminismo para falar sobre a habilidade de uma sociedade, do indivíduo, pensar por si mesmo, ter senso crítico nas informações, na tratativa, no que ele acredita. Então chegar no seu próprio ponto de vista mediante o conhecimento de um fato ou de uma explicação. E eu acho que um povo que constrói isso, essa habilidade de se ir atrás da verdade, de ter pensamento crítico, de valorização da história e de encontrar a sua própria história, ele tende a ser muito mais rico com isso. Acho que a Alemanha é um ótimo caso, um exercício que aconteceu, um exercício doloroso, ali no momento em que eles descobriram muita gente não tem a percepção, mas nem todo mundo, ou poucas pessoas sabiam do que acontecia nos campos de concentração. Isso foi primeiro apagado para depois, por conta do trabalho de jornalistas, do Ministério Público à época lá na Alemanha, de ser reconstruído como uma história nacional, a partir do depoimento de vários judeus que foram vítimas e que estavam ali contando o que aconteceu e muita gente desacreditava. E a partir disso eles construíram uma cultura de memória. Então não é celebrar o passado triste ou o que aconteceu o fato, mas é lembrar
que aquilo aconteceu e tentar entender as razões pelas quais aquilo aconteceu. Isso ir atrás da verdade, esse ímpeto de ir atrás da verdade e só não acreditar no que o outro te conta, eu acho que ele é fundamental para solidificar uma cultura nacional, uma força nacional e a gente também aprender com os erros do passado para não acontecer novamente. Como é que faz para virar isso, né? Como é que faz para mudar essa lógica, estimular essa nova geração, até um pouquinho mais de apreço? Pouquinho, não é para ficar ufanista, oh, meu Deus, e ficar de coração verde e amarelo aí. Mas, pô, tem que resgatar o mínimo do que há de melhor numa história maravilhosa nossa que fica ofuscada por tantos golpes e contragolpes e essa instabilidade que é a tônica no Brasil, né? David. O que a Jess falou é fundamental, acho que a pessoa estabeleceu o senso crítico e o que o William também falou é verdade, né? Porque eu tive um professor de história que foi fantástico e acho que com ele também despertou esse meu lado, o professor Lorival, de ter o senso crítico apurado. Porque, por exemplo, a gente está falando do dia 8 de janeiro, eu me lembro muito bem, foi num domingo, eu estava de plantão e aí eu tinha acabado de sair aqui da emissora quando aconteceram os atos. Aí retornei imediatamente até para ajudar, porque geralmente de fim de semana a gente trabalha com um time reduzido, e aí as pessoas foram sendo convocadas. E o presidente Lula estava aqui em São Paulo, porque tinha tido uma chuva numa cidade do interior. Agora não vou recordar exatamente a cidade, mas ele estava falando sobre a questão do que ele iria fazer ali para ajudar aquela população. Foi uma das primeiras atividades que ele teve enquanto presidente, porque as chuvas realmente atingiram diferentes cidades do estado de São Paulo e ele viu toda aquela situação, então, ocorrendo em Brasília. A primeira coletiva dele, inclusive, foi numa sede aqui de uma prefeitura do interior de São Paulo, e depois ele retornou para Brasília para ver o que sobrou daquela história. Mas hoje em dia, a história ela é muito bem contada em relação à riqueza de detalhes, porque a gente tem câmeras de monitoramento, tem uma série de questões da tecnologia que ajudam a contar a história. Então, assim, a pessoa também pode ter um senso crítico ainda mais apurado, porque antigamente a gente só ficava baseado no que o outro contou, né? No que o outro relatou. E hoje a gente tem as imagens, tem todo um contexto diferente em relação a essas narrativas que muitas vezes são geradas, né, professor? E lembrando, a gente já falou isso em vários programas aqui, né? O exemplo. Então, se os adultos não buscam a história, não estudam, né? Não dá para esperar que um adolescente vai ter uma iluminação mental e vai sair buscando aquilo. Então também o adulto buscar essa informação e dar o exemplo de como é importante, né? Tem um historiador que eu gosto muito, que é o Eduardo Bueno, que ele fala muito assim: povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Sim. Então se a gente não também conhece não dá o Peninha. exemplo, Peninha está citando alguém. Eu acho que quem é Francis Fukuyama, Jorge Santayama. É um desses historiadores famosos, mas essa frase não é do Peninha, não. Então, citada pelo Peninha. É o Marx, né? O Marx coloca que não é isso? repetir é... Clarice Lispector. Tragédia. Essa frase aí é clássica, mas é o Marx mesmo. Mas ela é importantíssima, importantíssima. Pessoal, ouve de novo, então, no melhor estilo jornalismo Jovem Pan, professor William Borghetti, repita. Muito bom. A frase. Povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. É isso. E um exemplo até rápido por exemplo, quem viveu nos anos 80 e 90 lembra da inflação. Opa! Tinha que correr do cara que ia marcando no mercado, você tinha que ir comprando na frente e tal. Você conta isso para um menino de 15 anos, fora da mente Como dele. É que era isso aí, Paulo? Conta aí, você lembra dessa época? Era exatamente assim mesmo. Era um marcador, né? Era uma maquininha, né? Que ela ia colocando o preço nos produtos, e aí todos os dias tinha que se trocar aquilo lá, e as pessoas realmente faziam o que o professor acabou de dizer, elas iam correndo para pegar o produto antes que o marcador colocasse. Era como se fosse um grampo, só que saía uma fita adesiva que colocava o preço nos produtos. Mas, professor, agora vamos pensar um pouquinho pelo lado das crianças. Por que, na sua opinião, você acha que mudou tanto o respeito que a gente tinha pelos professores, pelos pais, pela família? Era muito raro alguém desrespeitar os professores na década de 80, porque tinha punição. Hoje não. Hoje é muito comum o aluno desrespeitar o professor, o pai vai na escola para brigar com o professor. Não vai para brigar com o filho. A minha mãe jamais toleraria se eu chegasse em casa com um bilhetinho. Jamais ela ia lá tirar satisfação com a professora. Hoje não, hoje parece que a gente tem essa inversão. Por isso que eu sou bastante saudosista. Eu falo, na década de 80, década de 90, a escola pública não devia nada para particular. Aonde foi que erramos?
Eu concordo com você. Inclusive, eu já ouvi você falando aqui que te chamaram uma vez na escola e falaram que o seu filho está fazendo uma bagunça, tá? E você falou, é esse mesmo. Esse é meu filho. Esse é meu filho. A senhora está certa, professora. Então também, eu sempre digo que uma das coisas mais prejudiciais na criação de alguém e que parece legal é a superproteção. Então, se a criança não é exposta à responsabilidade, à punição, a entender que toda atitude tem uma responsabilidade. Então, se ela faz um ato e os pais vão lá na escola e brigam com o professor e falam para o professor que ele está errado, isso dá força para o aluno repetir aquele comportamento. Então, de fato, né, a importância dos pais e dos professores estarem alinhados nessa ideia. E mesmo que o professor exagere, que o pai vá lá e entenda o que aconteceu e converse. Porque se não mostra para a criança, não dá o exemplo para ela do que ela pode fazer, é o limite que não é colocado, né? Então, se ela fala assim, eu estou empurrando a fronteira e não está acontecendo nada, a tendência é se perder, né? Então, eu percebo que é preciso ter esse pulso firme junto com todo o exemplo que é dado pelo adulto. Hierarquia e disciplina, né? Hierarquia e disciplina. Eu não consigo, desculpa. Pessoal, vocês sabem, já devem me conhecer nessa altura, é difícil. Surge de vez em quando. Jess, me ajuda a arrematar isso aqui. Você que está com cara de poucos amigos. Não, eu acho que a educação, as crianças, a hierarquia, eu acho que isso ficou um pouco em descrédito, né? A forma como a educação tem sido pensada em muitos momentos é muito permissiva. E eu sou super favorável às crianças pensarem, terem senso crítico, falarem, mas obviamente dentro de um ambiente controlado. E eu vejo uma geração de pais que, no geral, querem sempre hiperproteger os filhos, como o William bem falou. E aí, o que isso leva? Umas crianças mimadas que não aceitam não como resposta, isso tudo é muito ruim. Conversa tá boa, a gente vai permanecer aqui o papo por um pouquinho mais, não sem antes nos despedimos de todo mundo que está nos ouvindo na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta amanhã. E é isso, pessoal, para quem está nos acompanhando aqui nas multiplataformas da nossa Jovem Pan News, Morning Show a todo vapor, reta final de programa, Brasília a todo vapor, ministro Ricardo Lewandowski, da pasta de Justiça e Segurança Pública, tem a palavra no momento. Em breve, o presidente Lula, portando o seu chapéu Panamá, vai estar falando aí no ato intitulado pelo governo federal em defesa da democracia. Porém, sugestão de pergunta aqui, minha diretora Helena, no meu ponto, sempre ativa, fala para mim de novo. Não, então, isso é interessante, né, professor? Porque há muitos movimentos de tentar reformular o nosso modelo de ensino, de educação como um todo, muito fincado ali no conceito de decoreba para passar numa prova e você nunca mais vai usar isso na sua vida. E partir para uma coisa muito mais utilitarista, útil, prática, seja educação financeira desde cedo, seja educação cívica também, as engrenagens da política. Como é que a gente vê iniciativas legislativas Brasil afora nesse sentido? Você aplaude isso? Você acha importante? Por onde passa? Como todas as outras áreas da vida, é preciso se evoluir, né? É preciso entender como que o mundo funciona. Então, eu gosto sempre de dizer assim, até 2000, o importante era o aluno saber responder. Então, o aluno, você perguntava lá uma coisa para ele, ele tinha que responder. Hoje é muito mais importante o aluno perguntar. Porque a criança e o adolescente de hoje, ela não vê sentido em decorar alguma coisa que ela tem acesso a todo momento. No nosso bolso tem todas as informações que a humanidade fez até hoje, está tudo no nosso bolso. Então, quando você fala para ele assim, você precisa saber decorar as capitais, decorar isso, decorar aquilo, ele não vê muito sentido. Agora, quando você vai num lugar que tem muita informação, qual que é o grande problema? Qual informação é positiva? Qual informação é certa? Qual fonte é interessante? Então, é muito melhor hoje perguntar, ensinar a perguntar do que ensinar a responder. Eu apliquei uma prova uma vez com os meus alunos, eu dei todas as respostas e pedi que a prova fosse eles colocarem as perguntas daquelas respostas. Então, como é que você formula uma pergunta? Então, a própria inteligência artificial, você fala, faz um cachorro, ela vai fazer de qualquer jeito. Então, quanto mais informação, melhor. Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Perspectiva importante. Teve até a pesquisa aí que disse recentemente, ali em dezembro do ano passado, metade dos alunos brasileiros de 9 anos não sabe resolver tabuada e contas como 109 mais 212, por exemplo. É preocupante. Pisa e Deb, a gente sempre na lama ali, sempre deixa a gente preocupado.